E aquela história de gratidão. Vamos começar esse nosso dia falando sobre o real sentido de agradecer. Na verdade, o agradecer, ele é muito mais forte do que parar de reclamar. Porque existe hoje em dia um campeonato de ser bom, não importa no que. Então, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, e eu que tenho enxaqueca? E eu que vou ter que fazer um exame para descobrir se não tô com um tumor, alguma coisa assim. Então, as pessoas, elas estão muito mais preocupadas em falar do que ouvir, não importa nem se for uma competição a nível, às vezes, de saúde. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa está sempre pior, está sempre reclamando de alguma coisa, porque essa reclamação, no fundo, ela esconde uma situação terceirizada. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu não posso fazer tal situação. Então, se eu estou apertada nas minhas contas, eu não posso ir para tal lugar, eu não posso fazer tal investimento, eu não posso fazer aquele curso, eu não posso te emprestar tal coisa. Então, sempre atrás de uma reclamação tem uma vontade, tem uma necessidade escondida. Então, presta atenção, por que você está reclamando? Qual é o real intuito dessa reclamação? Tem uma bibliografia muito interessante, tá aqui, ó. Um Dia Sem Reclamar. É maravilhosa. É um livro do Davi Lago e do Marcelo Galupo, né? E aqui diz que no longo prazo, alguém pode até agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e ficar rico. Então, muitas vezes, e você já deve ter passado por isso, aquilo que no início parecia algo desastroso, algo que era uma situação para reclamar, depois você diz, uau, ainda bem que aquilo aconteceu. Quando a gente se sente desconfortável, tá tudo bem a gente esbravejar, a gente falar, a gente inclusive reclamar, mas que seja pontual, que seja naquele momento, que a gente não fique carregando aquela situação. Às vezes a pessoa foi desligada, saiu daquela empresa, já se passaram semanas, já se passaram meses e ela continua reclamando, reclamando, reclamando da mesma situação, né? E aqui ainda complementa, né, que o futuro e o passado eles não são reais, né? O futuro ainda nem existe e o passado nunca existiu, porque quando ele existiu, o tempo que chamamos de passado, ele existiu como presente e de qualquer forma não é mais real, não está mais presente. Então, gente, olha que doido, né? Aquela dor, aquele esbravejo que eu tive lá naquela situação, ele já não existe mais, ele já se desfez. Então, qual é a diferença de pessoas que têm resiliência, que conseguem se sobrepor, que conseguem sair como uma fênix, né, de algumas situações? É entender que só se vive no momento presente. E que quando eu projeto as minhas metas, quando eu projeto os meus ideais, é aqui no presente que eu faço escolhas entre poupar, entre cuidar da minha alimentação, entre fazer escolhas saudáveis em termos de amizade, em termos de ambiente, em termos de comida, de atividade física. E vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos, como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias. Uau, olha só. E é justamente sobre isso. A gente reclama e aí quando olha para as fotos vai dizer: "Nossa, naquela época se eu tivesse feito aquela escolha, se eu tivesse tido aquela atitude". Então, às vezes faltou coragem, faltou incentivo, faltou um mentor, faltou consciência, faltou informação. E aí você fica carregando isso. E aí vão se passar mais 10 anos, mais 5 anos, 15 anos, e você vai olhar para trás e vai continuar com as mesmas desculpas, porque é performance, porque é perfil. Então, seja mais leve com você e entenda, antes você não tinha essa informação, antes você não tinha esse suporte, antes você não tinha um mentor, antes você não tinha alguém para lhe dar suporte, para te encaminhar nas tuas escolhas, nas tuas decisões, porque afinal de contas, informação é tudo. É ajustar o seu olhar.
tem um case de uma outra mentoranda que ela é comum aqui em algumas cidades do litoral, as pessoas têm a casa própria e elas locam uma casa aonde eles passam a temporada, às vezes em função de trabalho, ou passam o ano corrente, né, em função de aula de trabalho, e na temporada eles invertem, né? E a reclamação dela era a seguinte: mas esse armário nem é meu, mas essa cama nem é da minha filha, mas esse sofá aqui nem é nosso. E aí ela vinha trazendo essas reclamações, eu já com a respostinha na ponta da língua, né? E aquele nosso apartamento, ela dizia, tá tudo bonitinho, tudo montado e tá lá para nada. E aí você tem que treinar o teu olhar para enxergar a abundância e não a escassez. Olha que legal, nós temos um apartamento lindo nos esperando e nós temos a oportunidade de morar numa casa localizada durante este período, onde esses móveis estão nos servindo, onde esses móveis estão guardando os nossos itens mais preciosos. Vocês entenderam a diferença entre reclamar e agradecer? Como torna mais leve? No final da minha fala, ela começou a rir e dizer: é verdade, tu tem razão. Essa casa que nós conseguimos aqui, a casa alugada, ela é muito grande, ela é maravilhosa. E aí começou a elogiar a casa e nós, pronto, agora virou um palácio. Então vejam que é o ajuste do olhar. O não reclamar, ele precisa ser substituído por um olhar mais apurado para a gratidão. E aí a gente vai falar amanhã sobre a gratidão.